Hoje aqui com vocês para falar de um assunto que tem sido uma polêmica absurda aqui nos Estados Unidos. Muita gente tem perguntado pra gente e eu trouxe aqui dois convidados para conversar com vocês, que eu tenho certeza absoluta que eles vão trazer uma série de informações. Não só sobre o shutdown, mas também sobre a questão dos EB5. Muita gente está perguntando isso. Então vamos falar hoje com o André, da Adritur, e com o Gregory, que vocês já devem ter lido uma série de reportagens. Reportagens não, né? São artigos. Sobre ele lá no Facebook da Loyalty, lá no YouTube também da Loyalty, tem algumas coisas que ele escreve junto com o Jason que são muito bacanas, dá uma lida lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Fala oi primeiro pro pessoal. Pessoal, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Prazer estar aqui de novo com vocês. Vamos lá, vamos conversar. Explica pro pessoal o que foi esse shutdown. Você que tem lido constantemente sobre isso. O pessoal tem falado muito aqui sobre o shutdown, então dia 21 de dezembro, véspera do Natal, aí pegou muita gente de surpresa. O pessoal estava achando que seria de repente postergado esse shutdown, eles iriam tentar fazer algum acordo para que fosse postergado até 8 de fevereiro e no fim acabou ocorrendo o shutdown e isso impactou muito o governo, né? Então tem aí quase Parou um monte de coisa. Parou muita coisa, 1/3 do governo está parado. E tudo isso por causa do muro. Do muro. Né? Então 1/3 do governo está parado, tem em torno de 800 mil funcionários do governo impactados com isso. E está impactando também, principalmente, os parques hoje dos Estados Unidos estão sem verba, então tem muita gente já relatando que eles estão fechando. A própria NASA estava com algumas dificuldades aí em receber pessoas. TSA também, né? Também. Tá sofrendo impacto, TSA né? tá sofrendo impacto. Hoje mesmo saiu uma reportagem que o aeroporto de Miami, né, a partir de sábado, 1 da tarde, ele fecha alguns terminais em função do TSA, né, reabrindo só no domingo. Então ele está gerando um impacto muito grande dentro dos Estados Unidos. Quem pegou voo, quem esteve aqui, quem está vindo para cá nesses dias, escreve aqui nos comentários o que vocês viram, né? Se vocês perceberam alguma coisa, se vocês perceberam alguma mudança, algum excesso de demora, de filas, comentem aqui o que vocês acham disso, até para as pessoas poderem ir olhando também e sentindo como é que tá e se preparando para as viagens. E hoje, mais uma vez, o Trump tem boa possibilidade de entrar na história, porque se até meia-noite não for feito alguma espécie de acordo, ele vai deter o título do shutdown mais longo da história dos Estados Unidos. Né? Então, é mais um título que ele vai ter aqui dentro. Né? Então, falando especificamente agora então sobre o DHS, né, o Department of Homeland Security, que ele integra ali o DHS ao SIS, que é quem faz a análise da maioria dos processos. Né? O que eles argumentam é que essas instituições, onde o funding dessas instituições eles são realizados por taxas, por pagamento de taxas, não deveriam ser impactados. Né? Mas o que a gente tem observado é que tem sido impactado. Né? Tem tido uma demora, às vezes, em envios de correspondência, a gente presenciou alguns retornos de processos, algumas informações demoradas. Né? A gente teve também informação que o CBP, que é o Customs and Border Protection, né, que eles estão, por exemplo, o website deles desde o dia 21 de dezembro não está tendo manutenção por falta de verba. Né? Então tem muita coisa sendo impactada. E agora, fugindo só um pouquinho do EB5, aqui eu vou falar, teve uma notícia hoje também que saiu que em Frankfurt, o consulado de Frankfurt especificamente, suspendeu as análises de visto E em função do shutdown. E eles ainda não têm certeza se isso poderá afetar outros consulados ou não. Né? Então o impacto realmente está sendo muito grande. Provavelmente se continuar dessa forma, vai ficar sem funding para os outros consulados no mundo inteiro e vai parar com certeza. Vai impactar uma série de coisas. Não quer dizer que as pessoas vão entrar em desespero agora e falar: ai meu Deus do céu, meu visto vai ser negado. Não vai ser negado porque não vai ser analisado. Eles estão agora parando algumas coisas gradativamente em razão da falta de dinheiro mesmo para aqueles determinados recursos
Nós vemos alguns serviços públicos onde as pessoas recebem semanalmente ou mensalmente. Algumas pessoas estão entrando em revezamento para que o dinheiro acabe dando dentro daquele orçamento que já está lá depositado, para que eles consigam continuar prestando esse serviço. Eu imagino, não tenho nada concreto com relação a isso, mas eu imagino que hoje o sistema de aeroportos deve estar funcionando mais ou menos no mesmo sentido, não é isso? É o que a gente imagina, né? É o que a gente imagina. Agora, mais especificamente com relação ao AB5, as notícias não são tão ruins, né? Como o próprio Gregory falou, a taxa do EB5 já é uma taxa considerável. Exatamente, ela é uma taxa alta e é essa taxa que financia o USCIS. Exato, que tem um lugar específico para analisar cada tipo de visto. Exato. Então aquela determinada situação acaba gerando uma renda muito alta. E uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, né? Elas não fazem essa conta. Vamos estimar uma cota aí de 10 mil EB5s por ano. Se a gente colocar isso daí, você tem noção do quanto entra no bolso, eu não vou dizer no bolso do governo, mas na economia americana anualmente por causa do EB5? 36 bilhões de dólares. Percebem? Vocês têm ideia do número que faz? Então é assim, quando algumas pessoas perguntam se o EB5 vai acabar, eu acho pouco provável acabar. Reajustar valores, eu acho que sim, e isso já está em vias de acontecer há um certo tempo e vem se postergando em razão de algumas coisas estruturais internas, mas já vem se falando nisso há muito tempo, já se aprovou valores, já foi postergado esse valor em razão de outros impactos que isso acarretaria, mas é uma fonte de renda barata, muito barata, né? Para os Estados Unidos. E uma fonte de atração de recursos, de investimentos estrangeiros. Né? Assim, a gente sempre costuma lembrar isso, sempre que surge essa discussão a respeito do Trump e das leis migratórias, de qualquer mudança que ele venha a promover, a gente sempre lembra, o que ele sempre defendeu desde a campanha é que ele é contra o imigrante ilegal, Sim. o imigrante que comete crime nos Estados Unidos. Sim. Muito pelo contrário com relação ao EB5. O EB5 é um programa que atrai investimentos estrangeiros, que é tudo que ele vem defendendo até agora. Sim, com certeza. Então, a gente não vê riscos com relação ao fim do programa. Sim. Como você mencionou, uma atualização no valor é de certo fato até justa, porque esse programa foi criado em 1990 e o valor nunca foi sequer atualizado por inflação. Sim. Então é possível que isso ocorra em algum momento. Sim. E hoje, fala pra gente um pouco mais sobre o EB5. A gente vou aproveitar a tua visita aqui no escritório para a gente falar um pouco mais sobre o EB5. Para quem não conhece o EB5, explica de uma forma mais resumida o que é, porque hoje muitos brasileiros têm procurado o EB5, porque eu particularmente já expliquei isso para as pessoas. Se você comparar, por exemplo, um EB5 com um L1, as pessoas dizem, poxa, mas o EB5 é 500 mil dólares, um L1, se eu fizer um investimento na casa de 150 mil, resolveu o meu problema. Não é bem assim, né? Tem contratação de funcionário, tem pagamento de imposto, tem que fazer a empresa girar, renovar L1, por exemplo, depois do primeiro ano tem sido uma tarefa muito árdua a se conseguir. E além, só te interrompendo um pouco, além disso, o L1 ele é um visto de não imigrante. De não imigrante, exatamente. Então, ele é um visto de não imigrante temporário, tem uma série de outras questões que não dá para comparar. Então, quando você coloca tudo numa planilha de cálculos reais, você fala, poxa, eu vou investir 500 mil dólares, mas o que vai acontecer com esses 500 mil? Eu vou gastar 500 mil? Não, ele vai investir 500 mil, 5 anos depois, ele saca os 500 mil. Ponto. Ah, mas paga muito pouco. Ok, vamos dizer que você resolveu abrir uma empresa através de um L1 e não há realmente uma transferência do negócio do Brasil para os Estados Unidos. Você está abrindo um outro negócio, você está começando um outro ramo de atividade. Obviamente baseado na empresa brasileira, mas um outro ramo de atividade. Você está assumindo um risco aí, que você pode perder os 150 mil. Né? Então, assim, quando você pega um dinheiro e sabe que você tem uma expectativa de receber isso no final de 5 anos, com certeza, se você colocar na ponta do lápis, o risco de perda e o investimento em si e os riscos de não renovação, o EB5 é o visto mais barato que tem. Né? Acho que existe um consenso nesse mundo de imigração aqui nos Estados Unidos, que o EB5 ele é a forma mais segura e mais barata, por incrível que pareça, para alguém imigrar para os Estados Unidos. Né? A gente fala de segura porque a análise
é totalmente objetiva, né? Quando você fala de um visto... Cumpriu o requisito, está aprovado. Objetivos. Não existe uma análise subjetiva se aquele negócio é bom ou se não é. Já foi feito antes. Já foi feito. Né? Então, assim, é uma análise puramente objetiva em cima de critérios previamente estabelecidos pelo Departamento de Imigração. Que se cumpriu, tá ok. Se não cumpriu, não vai ser aprovado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, que a gente fala que é o mais barato, porque, lógico, ele requer, né, um desembolso inicial de $500 mil, logicamente é um valor bastante alto, mas é um investimento, não é um custo, né? A gente tem que lembrar sempre o seguinte, a pessoa investe os $500 mil por um prazo de 5 a 7 anos, dependendo do produto que ela escolhe, né? Mas o mais simples que a gente oferece, 5 anos, mas ela primeiro, depois de 5 anos, ela recebe os $500 mil de volta e ao longo dos 5 anos ela recebe uma rentabilidade ainda nesse dinheiro. Então, no fundo, se você botar na ponta do lápis, no final empatou a conta. Se bobear até ganha dinheiro com isso, entendeu? Até vai ganhar um pouco. Então, por isso que a gente diz, é o caminho mais seguro e é o caminho mais barato. E além disso, é sempre bom lembrar, isso muitas pessoas esquecem, que o EB5 ele é um visto migrante. Então, depois de 5 anos que a pessoa recebe o Green Card, ela pode aplicar para cidadania. E depois ela pode passar essa cidadania para a família, para outros familiares, para pais, para irmãos. Né? Então, é meio que um no-brainer, como estamos aqui nos Estados Unidos. Com certeza absoluta. Hoje eu acho que se a pessoa tem a capacidade de fazer um investimento nesse segmento, com certeza absoluta, é o mais equilibrado, é o mais barato. E se a pessoa tiver realmente na cabeça dela que o objetivo é a imigração de uma forma mais objetiva e mais direta, com certeza absoluta é o melhor investimento que ela pode fazer. Então eu não tenho a menor sombra de dúvida nisso. E sem falar, né, no que a gente conversou agora, tem uma diferença muito grande em você chegar para a imigração e falar assim, olha, eu estou querendo abrir um negócio, abrir uma filial da minha empresa, eu vou contratar X pessoas, você precisa convencê-lo de critérios subjetivos que dependem do convencimento dele, da análise dele, da simpatia dele por aquela determinada situação, e outro que tem análise de critérios absolutamente objetivos, porque os anteriores já foram feitos, já foram cumpridos, já foi aprovado quando foi aprovado como centro regional. Então ele vai simplesmente olhar um checklist, foi cumprido, está cumprido, acabou. Se a gente fala até de outros tipos de vistos que existem, né? A gente vê o visto, por exemplo, EB1 e EB2, que tem algumas pessoas fazendo agora, é uma análise totalmente subjetiva, né? Para quem não sabe, o EB1 e o EB2 são aquelas habilidades extraordinárias, né? Então, quem que vai definir se aquela pessoa, se aquele sujeito é realmente extraordinário naquilo que faz ou não? Qual é a régua para medir se a pessoa é ou não? Não tem uma régua, a régua é pessoal. Dependendo da mão de quem cair esse processo na imigração, um vai achar que ele é extraordinário e vai aprovar, o outro vai achar que não é nada demais e não vai aprovar. Então o EB5 não tem esse problema. É uma análise... São critérios objetivos de documentos e fatos. É muito mais direto. E você acha que hoje, pergunta para o Gregor aqui, o que você acha que hoje a gente tem como expectativa essa questão do shutdown? Hoje está assim, bastante conturbado ainda. Né? Os democratas não querem um muro. Eles não querem um muro, não querem ceder o muro, principalmente porque o muro foi bandeira de campanha do Trump. Né? Então existem duas questões políticas aí. Exato. Um falando, olha, eu vou cumprir porque foi minha bandeira de campanha. Eu particularmente acho que com muro ou sem muro, o muro já existe, né? Já. Então assim, o que o Trump quer é transformar o muro numa bandeira dele. Numa bandeira dele, né? E quer fazer de aço agora ainda. Antes era de concreto, ele tinha dito, agora ele quer de aço porque ele acha que o aço vai ser mais resistente, mais bonito e vai durar mais. Né? Então, isso também, essa bandeira de campanha, ele considera muito importante também, principalmente a partir de agora, desse ano, onde começa a se falar em reeleição. Né? Então, como isso foi uma coisa que ele trouxe na campanha dele para esse mandato atual, para o próximo, se ele não tiver isso cumprido, vai ser o calcanhar de Aquiles dele. E é por isso que os democratas também não querem aprovar, é a bandeira deles. É a bandeira deles. Exatamente. Né? E sendo que ele já está levando muita crítica em cima disso, principalmente porque durante a campanha toda ele falou que quem pagaria o muro seria
México. E o México já disse que não vai pagar, não. Ele está pedindo que são 5 bilhões, 5 bilhões de dólares, né? E quem vai pagar a conta são os americanos, né? Então, isso também, os democratas estão com isso muito forte, batendo muito nisso, né? Que o México queria que pagar e que o americano não teria que pagar essa conta. Então, mas em contrapartida ele também está batendo o pé nisso em função de ser a plataforma de campanha dele que foi plataforma de campanha e vai ser na próxima. Inclusive há 2, 3 dias atrás ele fez uma entrevista, ele deu uma entrevista à noite falando na frente de armas e drogas e coisas que foram apreendidas ali no border, né? Exatamente. E um dos principais argumentos dele é que por ali se passam drogas e armas e tudo mais. Mas eu acho que algumas pessoas aqui até viram o Velozes e Furiosos, eu acho que foi o 6 ou 5, em que os carros passam por dentro de túneis construídos dentro das montanhas do deserto e enfim, que isso é real, isso existe. E esses túneis são altamente... estão tentando descobrir, cada dia descobre uma coisa diferente, cada dia descobre uma coisa a mais. Ele quer levar o muro de concreto até uma parte dentro do mar, mas assim, a gente está falando do Oceano Pacífico, né? Então, a pessoa sai de barco aqui, ela contorna e entra num ângulo onde ele quiser. Então, assim, tem uma série de coisas. E ainda tem outras situações, né? Tipo, isso envolve fazendas que existem no Texas, desapropriações, né? Lagos que irrigam essas fazendas. Então isso não é uma coisa muito simples de se fazer e se vai se fazer. E vamos combinar que com 5 bilhões de dólares não é possível que você não encontre uma solução tecnológica um pouco mais viável que construir um muro, que é um negócio que se fazia séculos atrás. Não é construir o muro, isso as pessoas muitas vezes falam, o muro já está lá. O muro ele foi terminado na época do Bill Clinton, se eu não me engano. É que hoje existe o muro, eu tive nesse muro, eu vi esse muro alguns anos atrás, muito antes do Trump pensar em ser presidente, eu tive na fronteira com o México. O muro é uma parte de concreto, uma parte de arame, aquele entrelaçado, um monte de serpentina em cima, um monte de sistemas de fio de monitoramento e térmicos. Na parte onde você tem ali o planalto, na planície, na verdade ali não é um planalto, ali é uma planície, você tem vários sensores de movimentos que pegam movimentos a 200 metros, eles detectam movimentos a 200 metros. Então assim, não é uma fronteira totalmente aberta onde as pessoas passam correndo e está resolvido ali. Não é bem assim, né? O que ele quer fazer, ele quer fechar tudo com concreto, quer fazer um negócio bonito. Ele falou várias vezes, inclusive nas entrevistas dele, que ele queria fazer uma parte esteticamente bonita, para quem olhasse os Estados Unidos, vissem. Mas ele está tentando impedir o imigrante ilegal, não é o legal vem de avião, ele não vem a pé ali correndo pelo meio do deserto. Né? Então não precisa ficar tão bonito assim. Mas com certeza, com 5 bilhões de dólares, tem muita coisa bacana que dá para se fazer sem a necessidade de se gastar nisso. E os próprios democratas, eles na realidade, eles não são contra o dinheiro. O border protection, que é o que ele fala. Exatamente. Né? O que eles argumentam, o que é? Existem hoje outras maneiras de se fazer o border protection. A mesma coisa, gastando menos e menos invasivo. Né? Então, assim, ninguém é contra a proteção da fronteira. Até porque a gente tem que também reconhecer aqui uma série de coisas e vamos bater as palmas para o Trump. Realmente, ele conseguiu controlar muito a imigração ilegal, ele conseguiu mandar um monte de imigrante ilegal para fora. A questão do trabalho, eu falei inclusive num vídeo que eu publiquei a semana passada, falei, olha, existe sim uma oferta muito grande de trabalho aqui, mas direcionada para pessoas documentadas. Muitas pessoas estão com medo de contratar indocumentados para que eles não tenham realmente problemas com a imigração, ou com multas, ou com responder eventualmente processos. Eles não estão, muita gente está realmente abrindo vagas para documentados. Isso existe no mercado. A gente vê constantemente placas de hiring aqui, ali, em todos os lugares. Isso é comum acontecer.
mérito com certeza do Trump. A economia está sim aquecida, a gente vê oferta de crédito, oferta de dinheiro, limites de cartões e limites de contas sendo oferecidos a serem contratados, uns com juros baixos, outros com juros insanos. Não pensem que nos Estados Unidos não tem esses juros insanos que acabam de alguma forma aproveitando a oportunidade de pessoas que não têm uma construção de crédito já longa ou uma movimentação financeira bacana. Existe sim isso aqui, mas calma também, né? Porque talvez seja um pouco de exagero. Existe sim um enorme benefício que o Trump trouxe para os Estados Unidos? Existe, temos que reconhecer. Seria a mesma coisa se a Hillary fosse presidente? Não sei, ninguém vai saber, ninguém pode prever, ninguém pode dizer, não, se fosse com ela seria diferente, seria melhor. Ninguém pode dizer que seria melhor nem pior. A gente sabe como está hoje. Hoje está dessa forma, melhorou em uma série de coisas. Não sei se há necessidade disso daí. Com relação ao EB5, não sei se você concorda comigo, mas assim, fechando ou não fechando a fronteira, não é o público, né? Vai ter impacto na questão do EB5? Não. O cliente de EB5, o investidor de EB5 não vem correndo com o coiote. Ele não vem com a malinha de $500 mil nas costas, não são só 500, são os 500, mas o fundo de administração, mas honorários e taxas. Ele não vem com o dinheiro correndo atrás de um coiote ali, atravessando a noite, dormindo no deserto. Não faz isso. Então, assim, não é o alvo. Não é o que se tenta barrar. E isso é o que a gente está tentando trazer aqui para as pessoas, que eu vejo muita gente preocupada. Pô, shutdown, vai impactar, vai fazer, vai parar o processo, vai parar a imigração, vai parar investimento, vai fechar a porta para brasileiro. Eu vi outro dia uma entrevista, eu não vou direcionar para a entrevista, porque assim, eu não concordei com o que a pessoa falou ali, nem com o repórter e nem com o entrevistado, dizendo que os Estados Unidos estão fechando as portas para os brasileiros. Vocês veem isso aqui? Você vê isso aqui? Pelo contrário. Pelo contrário. Não tem como a gente imaginar um negócio desse. Eu acho que não está fechando porta, não, pelo contrário. O que existe sim é aquela triagem que o Trump já falamos isso várias vezes. Está fechando a porta para o imigrante ilegal. Está fechando para o imigrante ilegal, exato. Inclusive, a gente vê pessoas no Brasil que vão lá, pegam visto, seja L1, E2, vem aqui, não continua o negócio, não abre nada, não faz nada e vai procurar emprego em outro lugar. Desrespeita o visto, né? Exato. Desrespeita o limite do visto. Desrespeita o visto, isso é violação de visto e fraude na aplicação do visto. Porque ela disse que ia vir fazer uma coisa e não fez. Então, assim, tem uma série de outras coisas que isso sim é o que ele está tentando fechar as portas, isso sim é o que ele está tentando parar com esse tipo de situação e trazer para dentro dos Estados Unidos que realmente quer se adequar à cultura americana, se adequar à forma com que um americano vem para cá e fazer a coisa do jeito certo. Vocês viram uma entrevista do Trump que estava ele e o Rubio, na época da campanha? Eu achei demais essa entrevista. Que o Rubio começou a falar em espanhol com as pessoas. Aí o Trump falou com ele, falou assim, olha, a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês, então eu vou falar inglês. Aí o Rubio tentou consertar, pegou e falou assim, não, mas a escola, a criança que está na escola, ela tem o direito de ser respondida na língua original dela, por respeito que nós precisamos, o americano precisa demonstrar o respeito para eles. Aí o Trump respondeu, falou assim, não, a gente tem sim que demonstrar o respeito por quem está vindo visitar a nossa casa. Mas quem é a visita tem que respeitar os costumes e os usos locais, e a língua oficial é o inglês. Minha casa, minhas regras. Exatamente. Então as pessoas precisam entender isso. Se isso vai impactar quem quer vir fazer um negócio direito, de forma alguma. Se isso vai impactar alguém que quer fazer o visto EB5, menos ainda, porque é o investidor que está gerando 10 empregos e um investimento dentro de um país no qual esse dinheiro vai obrigatoriamente ficar dentro do território americano por no mínimo 5 anos. Depois você estando aqui com o seu green card, você vai tirar o seu dinheiro daqui e mandar de volta para o Brasil? Não vai, você vai receber o dinheiro de volta e vai investir na economia. Isso é um dinheiro que não sai mais. Então esse é com certeza absoluta um visto que é muito bem visto pelo governo americano. Eu acho que vale a pena também, né, a gente rapidamente comentar o impacto do shutdown sobre o visto EB5.
Legal, vamos lá. Ou seja, porque tem muita gente me perguntando, nessas últimas semanas, né, desde o dia 21 de dezembro, quando começou o shutdown, muita gente pergunta, né? E agora que está o shutdown? Parou o processo? Eu posso aplicar? Não posso? Em que pé que está esse negócio, né? Na prática, assim, o Departamento de Imigração está aceitando novas petições, está recebendo novas petições, só não está analisando, correto? Gregor, me corrija se eu estiver errado. Ele não está analisando, né? As análises estão suspensas até que o shutdown acabe, né, o shutdown. Aí os processos voltarão a ser analisados, mas eles estão recebendo. Então, o investidor que quer fazer o EB5 hoje pode fazer a aplicação e submeter, sem problema algum. Com relação a quem já está no estágio mais avançado do EB5, ou seja, quem fez já algum tempo atrás e está na fase da petição I-829, né, que é a comprovação da geração dos empregos para retirar as condições do green card e ter o green card definitivo, nisso, pelo que eu estou sabendo, nada mudou. Não mudou. Essas análises estão sendo feitas, isso não parou, o shutdown não teve um impacto sobre isso, Gregor, se eu estiver errado. Isso aí. Perfeito. Então, se alguém aqui tiver interesse em fazer o EB5, estiver pensando em tomar decisão agora, vou fazer, não vou... aproveitar ainda o valor. Exatamente. Que a gente não sabe, de repente... Quando vai mudar. Exato. De repente há algum acordo aí entre o Trump, o pessoal, os democratas, no caso, e eles acabam optando por aumentar esse valor. Né? Então... existe, na verdade, até o ano passado foi um dos argumentos do Trump para a questão do muro, né? Ele falou, olha, se eu trouxer propostas para aumentar a arrecadação, a gente tem a liberação da verba para o muro, né? Com a arrecadação do EB5. Pode ser uma negociação bacana, né? Então, assim, é o tipo da situação que as pessoas... a gente fica muitas vezes em cima do fio da navalha, porque o cliente pergunta, tá, mas se eu começar agora a juntar dinheiro, eu consigo em 2020 aplicar um EB5? Consegue, o EB5 dificilmente vai sair da economia, mas, e eu falo economia mesmo, não estou falando da questão imigratória do governo, estou falando que ele é interessante para a economia, mas o valor vai ser o mesmo? Não sabemos. Ninguém sabe, não tem como saber. Então, na semana que vem, nós vamos gravar um outro vídeo, quadrífone inteiro aqui, vamos tirar uma série de dúvidas para vocês, vamos trazer essa notícia que eu acho que vai ser muito bacana para quem quer fazer EB5. E se Deus quiser, vamos gravar também um podcast. Como eu falei para vocês, nós estamos montando um canal de podcast quando eu tiver com pelo menos 5, 6 áudios ali. É muito bacana, porque muita gente reclama para mim olha, Daniel, eu estou dirigindo, eu não consigo assistir um vídeo, não dá para você mandar um áudio, não dá para você gravar de repente os vídeos de uma forma resumida em áudio. Deixa um comentário de vocês aqui, o que vocês acham disso. A gente está montando um canal de podcast que vai ser muito bacana. Vai ter o nosso conteúdo resumido, lógico que não vai ser a mesma coisa dos vídeos, são conteúdos diferentes, são assuntos diferentes, mas a gente vai falar de uma forma mais abrangente em áudios, para você que pega um trânsito, às vezes, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ou não consegue assistir o vídeo, você põe um fone de ouvido, coloca no carro, com certeza você vai conseguir ter um conteúdo bacana e mais resumido, tá bom? Grande abraço, obrigado. Obrigado, Daniel, obrigado, Gregor, abraço a todos. Fiquem com Deus.